para que eu fosse médica, porque medicina tinha que ser exercida por homem, mulher não. Então, vim para Natal, escola doméstica, com a nossa tão querida Noilde Ramalho, e fazer o curso de noiva e me preparar para o casamento. Em junho, acabamos o noivado, tivemos, assim, conhecimento de determinadas coisas que eu acho que me faria infeliz no meu casamento. E eu, então, acabei esse noivado. E em outubro, em junho, perto de São João, acabei o noivado. E em junho, voltando aqui, conversei com a dona Noilde, expliquei a situação, o porquê do não mais noivado. Mas ela me disse que poderia continuar na escola doméstica e finalizar o meu curso, que foi maravilhoso para mim depois como dona de casa. E 4 meses depois, conheci Maurício. 1 ano e 4 meses depois, estávamos casados. E a medicina? A medicina foi um sonho, Ionete, que a gente sempre acalentou. Só que com as viagens dele, eu não podia fazer cursinho. Ainda tentei, quando ele foi fazer a escola do Estado-Maior do Exército, eu ainda tentei fazer um cursinho por uns 6 meses. Mas conciliar mãe, casa, recém-mudança, adaptação dos meninos, foi difícil. Então eu optei mais uma vez por cuidar da casa, da família, de bom, tudo a seu tempo. E quando cheguei aqui em Natal, saindo, fui lá na cidade com Maurício, Ferro Cardoso na época. E eu olhei para o cursinho e disse, como eu tenho vontade. Estava lá escrito medicina, eu disse, como eu tenho vontade de fazer medicina. Ele disse, mas mestre, você ainda pensa em ser médico? Eu digo, é o meu maior sonho. Isso aqui em Natal já da última vez que nós moramos e ficamos definitivo, né? E no dia seguinte ele me fez uma surpresa assim maravilhosa. Me trouxe um carnê matriculada no Ferro Cardoso. E fiz vestibular para medicina. 19 anos que eu não estudava, passei. E 1 ano e meio depois a filha também fez. E nós cursamos juntas já, eu finalizando o curso e ela começando o 4º, 5º ano e eu já terminando o curso. E nós dávamos plantão juntas. Foi assim uma experiência inesquecível para mim. Como foi chegar ao espiritismo? Aconteceu por problemas de mediunidade. Eu não sabia o que era isso, mas tinha e sentia, via determinadas coisas que eu não acreditava, não aceitava e tinha muito medo. Mas a necessidade de um esclarecimento e de não viver tanto em médico, por conta dos problemas emocionais que eu tinha, do que eu sentia, do que eu ouvia. Então, eu fui a um médico psiquiatra. E quando ele falou comigo, quando eu entrei na sala, depois de vários amigos terem dito em outras épocas, em várias épocas, mestre, isso aí não tem nada de doença. Isso aí é mediunidade. Eu não sabia o que era mediunidade. Então, eu me assustava. E quando nós chegamos no Rio, na casa de uma amiga, uma preceptora do meu filho, que ele fazia nessa época, ele cursava, nós estávamos no Rio, e ela nos falou, junto com um amigo, cunhado, disse, nada que você tenha doença. Aí eu pensei comigo, Ionete, vem agora dizer que eu sou médium, mas não deu outra coisa. Ele disse, olha, você não tem tudo isso que você está passando, isso não é problema de saúde. Você tem, aí falou, e me deu o endereço de uma casa espírita, em Botafogo, na Rua Bambina, Casa de Recuperação e Caridade, Adolfo Bezerra de Menezes. E eu fui por necessidade, assombrada, porque eu não sabia o que eu ia achar ali, fui por necessidade. E quando cheguei, encontrei assim um local muito acolhedor, de muito respeito, à privacidade dos outros, onde se falava de amor, onde se falava sobre o Evangelho, onde se fazia reflexões sobre a vida, do autoconhecimento, e aí eu fui entendendo o que seria a mediunidade, o que era o espiritismo, né? Que para mim, o que tinha sido me repassado, que era coisa do demônio e que eu iria ficar louca. É o que a gente ouvia falar. Justamente. Então, eu fui estudando, fui tomando conhecimento, fui fazendo um tratamento, não foi fácil. Foi muito difícil aceitar e rever conceitos, né, que não estavam assim arraigados, não, porque a gente precisa aprender sempre, é um aprendizado constante.
Então fui rever muita coisa, analisar o que estava sentindo e tudo se encaixava de uma maneira muito tranquila. E quando saímos do Rio, nós fizemos parte de um grupo que fundou um centro espírita na própria escola de Cruzada dos Militares Espíritas da Praia Vermelha. E Maurício e eu fizemos parte ocasionalmente dessa fundação, porque nenhum espírita eu era. Eu estava iniciando, mas fizemos parte. Tá? As coisas realmente começam a se encaixar. É. E de lá, em uma palestra, nós conhecemos um senhor, nessa época palestrante também, professor José Jorge, que depois esteve, quando iniciamos o congresso, ele esteve conosco, que falando sobre Natal, nós vimos para Natal, ele falou da Federação Espírita e eu me aproximei em seguida, quando terminou a palestra, para falar sobre Natal. E ele me deu o endereço da federação e quando eu saí do Rio, foi quando nós assim retomamos a amizade, essa última vez que eu estive aqui, eu já vim diretamente para a federação, onde passei 8 anos trabalhando e estudando para saber realmente o que era a doutrina dos espíritos, que me trouxe assim muita paz, muita felicidade, muita harmonia em minha vida. Sou muito feliz. Você tem um trabalho, não só você, como o grupo todo, um trabalho muito bonito em Massaranduba. Como começou esse trabalho e quantas crianças hoje são assistidas? Quando nós estávamos trabalhando na federação, nós recebíamos umas mensagens que era de Dr. Bezerra de Menezes. Isso me foi dita por Divaldo Pereira Franco, ele já se tinha identificado. Mas, eu digo, meu Deus, mas que trabalho é esse que o Dr. Bezerra deseja que eu realize? Então, levei para Divaldo analisar e ele disse, não, mestre, esse Bezinho que você coloca aqui nas mensagens é Dr. Bezerra. Mas que trabalho, Divaldo, eu vou realizar? Nessa época eu fazia faculdade, né? Estava terminando medicina, frequentava a federação, dirigia o departamento de assistência na Federação Espírita. Então, conciliar tudo isso... Mas ele disse que eu me preparasse porque eu viria uma tarefa para eu executar. E o tempo passou, quando nós estávamos finalizando o último ano, o último período do meu terceiro mandato, vamos dizer assim, no departamento de assistência, Maurício me convidou para ver um sítio em Massaranduba. E eu disse para ele, mas meu marido, você já tem um sítio tão grande, nós não temos um sítio tão lindo em Extremóis, mas esse é muito mais perto, Mércia. E foi dizendo assim algumas coisas e eu também me interessei e fui. Mas, Ionete, nós vasculhamos Massaranduba toda há 26 anos atrás, não existia nada disso. Quando a gente vinha na volta já para pegar a estrada de Ceará-Mirim, porque fica naquelas mediações, eu vi muita criança no meio da rua. Crianças suzinhas, aí eu pedi para ele, eu estava fechando medicina na época, né? Aí a parte médica falou mais alto. Mais alto. Eu disse, meu marido, pare aqui o carro, por favor, deixa eu atender essas crianças. E tinha um cacimbão, bem perto da estrada, eu me apresentei, disse que estava fazendo o último ano de medicina, já podia dar uma olhadinha neles. Então, eu comecei a examinar as crianças e observar o que eles tinham de problema de pele. E voltei no outro sábado. Quando voltamos para trazer os remédios, a clientela já estava maior, Ionete. Aí eram adultos, eram idosos, e a gente sentada ali na beira daquele cacimbão, nós fomos atendendo. E uma dessas vezes, eu muito entusiasmada, muita criança, quando tive aquele envolvimento muito grande, que o Dr. Bezerra sempre traz uma emoção muito grande, ele disse, minha filha, a tarefa é essa, é auxiliar esta comunidade, é auxiliar esses que necessitam pelos compromissos que o grupo precisa ter com a nossa Massaranduba. Então, disse mais coisas e eu comecei a chorar, eu acho que as pessoas até acharam que eu não tinha muito juízo, era atendendo e enxugando as lágrimas, mas era emoção muito grande. Eu disse, mas o que eu vou fazer aqui? Tudo virá a seu tempo. Então, as coisas depois foram se organizando. Eu finalizei em abril a minha passagem pela Federação Espírita, onde eu aprendi muito. Tenho lembranças maravilhosas de tudo aquilo que eu aprendi na Federação. Então, fundamos
em função da Massaranduba, a Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, na varanda da nossa casa, onde nós reunimos umas 80 pessoas, sócios fundadores, de outras casas espíritas, também colaboradores. Fundamos e íamos para lá todos os sábados. E ali fomos conhecendo a comunidade, conversando, atendendo a comunidade na parte médica. Depois eu me formei, aí já fui atender como médica, mais 3 ou 4 amigas, e fazíamos um evangelho, falávamos sobre Jesus, falávamos sobre o amor, e o trabalho começou. E já se fazem, isso já são passados 26 anos. Tem um outro trabalho muito bonito de vocês, e que eu participei desde o começo, são os congressos espíritas que vocês realizam, cada ano com um tema. Quantos anos e qual foi o resultado já deste ano, deste último? Nós tivemos o 21º esse ano, foi muito bom, viver em plenitude. Então foram abordados temas assim que o ano passado nós tivemos viver em família, vida em abundância, e foi uma complementação. Então foram momentos especiais, onde foi feita uma abordagem de caráter científico, de caráter religioso e filosófico, onde nós abordamos temas como bullying, nós abordamos os temas como a depressão e seguindo a parte do aborto, a bioética, onde se fala de uma maneira profissional, onde nós temos médicos, temos psicólogos que vão justamente enfocando temas de acordo com a sua especialidade, dentro do enfoque científico, religioso e filosófico. Então foi muito bom, muito tranquilo, foram momentos assim de muita alegria e foi um presente que eu recebi, Ionete, porque as dificuldades antes foram grandes, muito grandes, mas tudo conseguiu ser contornado e o resultado, a alegria que a gente via, as informações repassadas, foi assim, um momento inesquecível para todo mundo. O que é estar de bem com a vida? Você ter uma consciência tranquila que tem realizado o que você de bom pode oferecer às pessoas partindo da sua família. É você compreender o outro, é você ser generoso com o outro, é você ser paciente, você ser tolerante, deixar a agressividade de lado. O diálogo é importante, é o pão nosso de cada dia. E nesse diálogo você sentir o outro e também abrir o coração. Não guardar mágoas nem rancor. Então a mágoa e o rancor é que vão assim sendo esses agentes de doenças, de mágoas, de crimes. É a mágoa, é o rancor. E isso a gente precisa e necessita recompor. Nando Cordel tem uma música belíssima quando ele diz: a paz do mundo começa em mim. Então, quando eu me estruturar para compreender o outro, para servir ao outro, a coisa vai melhorar. Amar o outro. Aí a gente vai realmente ser feliz. Então, para que a gente possa ser feliz, eu peço, né, aos amigos que me ouvem, que pensem um pouco antes de agredir, que nas suas preces peça a Deus a fortaleza para vencer a si mesmo nos momentos de reação. Nós não podemos mais reagir, nós temos que agir sempre no bem. É difícil, mas não é impossível. Precisamos. Por isso que Mércia caminha, essa mulher iluminada, e ela é show. Gente, o ano está acabando, nós estamos quase no final de setembro. É isso aí. Bom final de semana. Curtam muito. Acessem o nosso portal www.nahorah.net e ligue para o nosso escritório 3611-3168. Bom final de semana. Um beijo grande para todos vocês.